Olá, alunos do LAC Concursos! Meu nome é Antônio Cato Júnior e eu serei o seu professor do curso de Noções de Informática, tá? O seu curso de Informática 100% focado em concursos públicos. É isso aí, gente. Esse curso nosso é 100% focado em concursos públicos. Eu não vou passar para vocês aqui nada que você tenha que estudar assim a mais, nada que seja chato, para que você não venha a utilizar esse conhecimento na sua prova de concurso público. Legal, gente? Hoje, no tema da nossa aula é hardware, é esse cara aqui, tá? Mas já nós vamos adentrar nesse assunto, nós vamos explorar esse assunto, mas eu quero dizer para vocês que esse curso é composto de várias aulas, tá? Serão várias aulas aí ao longo do nosso curso. A exemplo, nós vamos estudar o Microsoft Office, nós vamos estudar internet, nós vamos estudar redes, nós vamos estudar segurança de informação, que é um tema que tem caído muito nas provas de concursos públicos. Nós vamos estudar, gente, nós vamos estudar conceito de TI, ou seja, serão aí várias aulas para a gente fixar esse conteúdo, para a gente desvendar esse mundo da informática, que é um mundo assim que requer um pouco de conhecimento, mas que eu vou garantir para vocês, meus alunos. Eu quero que vocês acertem várias questões e por que não gabaritar as questões, tá, da prova de informática, da prova do seu concurso público, que você já vai sair o quê? À frente do candidato. Exatamente, você vai ser um candidato assim que já vai sair 5 ou 10 questões à frente do seu concorrente. Você vai deixar de ser um mero financiador do concurso público para ser sim um candidato apto à investidura no cargo. Legal, gente? Olha só. Antes de iniciar a aula, tá? Antes de adentrar nesse tema de hardware, antes de entrar nesse cara aqui, que é um tema bacana, um tema interessante, eu quero dar 2 recados para vocês, tá? O primeiro, gente, o primeiro recadinho que eu quero dar para vocês é que o que cai nas provas de concurso público, o que cai aí nas provas de informática, no concurso público, não é exatamente o que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, tá? Não é o Ctrl+C, não é o Ctrl+V, não é o MP3 a copiar uma música, trabalhar no Facebook, por exemplo, mandar mensagem, mandar scrap. Por que não cai isso, professor? Porque isso já é conhecimento notório, tá? Isso aí todo mundo já sabe, já é de conhecimento de massa. E nós sabemos, tá? Nós sabemos o quê? Que a banca quer selecionar o melhor, tá? A banca quer selecionar o melhor candidato, a banca quer saber qual do candidato tem mais conhecimento, tá? Então, basicamente é isso. E o segundo recado, gente, é que isso que a gente vai aprender não é difícil, não é impossível. Ah, professor, mas aqueles termos técnicos, vocês vão ver aqui a partir da nossa aula, a partir de hoje, você vai perceber o quanto informática é fácil, tá? O quanto informática é apenas o que? É conhecimento, é estudar, é ter um pouquinho de força de vontade. Legal, gente? Então tá. Então nós vamos estudar aqui o tema hardware. Bom, gente, hardware. Hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. A palavra hardware pode se referir também como o conjunto de equipamentos acoplados a um produto que precisam de algum tipo de processamento computacional. A ciência que estuda o hardware é conhecida como arquitetura de computador. Vamos lá, gente. Esse aqui é um breve conceito sobre hardware. Só que eu vou explicar mais para vocês fixar o conteúdo. Gente, hardware é toda a parte física, é tudo aquilo palpável, é tudo aquilo que você vê, que você pode comprar, tocar, inserir, tá? É tudo aquilo que tem forma física, todo dispositivo eletrônico. Todo dispositivo eletroeletrônico, tá, gente? Todo dispositivo físico, eletrônico, todo dispositivo físico em si é a parte de hardware. Tudo que fazer referência a componentes que você possa ver, tá? Componentes que você possa pegar, possa sentir, é o que? É hardware, tá? É toda a parte eletromecânica do computador. Por exemplo, um processador. Gente, um processador é hardware, um drive de CD é hardware. Tá? Uma caixa de som, o monitor é um hardware, tá? O teclado é um hardware. E o Windows? O que é o Windows?
Windows é um software, tá? O Windows é um software. Você já vai saber sobre isso. Mas o importante é o que? Que você fixe, que você guarde. Que hardware é toda a parte mecânica, eletrodigital, eletromecânica do computador. Bacana? Bom, vamos lá. Gente, antes de adentrar mais ainda no tema, no assunto informático, no tema hardware, perdão, é muito importante que você tenha esse conceito aqui. O conceito de quê? De processamento de dados, que consiste basicamente nisso aqui, gente. Entrada, processamento e saída, tá? O computador nada mais é o que, gente? Aliás, qual que é a tarefa do computador? Qual que é? É o que? Processar a informação que a gente insere nele. Exatamente. O que ele vai fazer com essa informação? Ele vai processar e nós vamos o que? Receber o resultado desse processamento. Que pode ser o quê? Que pode ser uma música, que pode ser uma imagem, que pode ser uma impressão. Gente, esse conceito aqui de entrada, processamento e saída, nós fazemos constantemente ao longo do dia. Nós fazemos várias e várias vezes, exatamente. Mas como, professor? Eu ando com o computador o dia inteiro? Não. Não. A sua cabeça, exatamente. A sua cabeça faz isso ao tempo todo. Quer um exemplo? Você está lá, você está passeando na calçada, você está passeando ali na calçada de Ipanema e de repente, você está com sua namorada, de repente você visualiza o quê? Você visualiza um buraco, você visualiza um obstáculo à sua frente. O que vai acontecer? Você está o quê? Recebendo informação. Você está o quê? Entrando informação através dos seus olhos, você está o quê? Recebendo informação. E o que você vai fazer, gente? Você vai processar essa informação. Você vai pensar o quê? Eu vou transpor, como que eu vou desviar desse obstáculo? Você vai fazer o quê? Aí a saída vai ser o quê? Ou eu vou parar, ou eu vou fazer o contorno, ou vou passar por cima, sei lá, alguma alternativa eu vou passar. Só não vou poder o quê? Continuar indo em frente, tá? Senão eu vou colidir com esse objeto. Então, o que aconteceu, gente? Você o quê? Processou uma informação. Outro exemplo, simples, eu estou falando isso aqui é só para guardar esse conteúdo para você. Toca o seu telefone. Tocou o seu telefone, você vai olhar, você vai ver quem está te ligando, você vai processar essa informação. Você vai processar. E qual que vai ser a saída dessa informação? Atendo, se for uma pessoa bacana, se for aquela gatinha, você vai atender. Se for aquele amigo chato, você não vai atender. É exatamente isso que é o que? A sequência de processamento de dados. O que é, gente? Por favor, guardem esse conceito. Guardem esse esqueminha, que é entrada, processamento e saída. Informática nada mais é do que isso, tá? Entrada de informação, tá, no computador através dos dispositivos de entrada. Nós vamos falar no final dessa aula o que é um dispositivo de entrada, o que é um dispositivo de saída, o processamento do dispositivo de o processamento dessa informação e o que? E a saída dessa informação, tá? Aqui eu vou entrar com uma informação, vai processar e vai sair da forma que eu quiser. Pode ser um vídeo, pode ser uma música, pode ser o resultado de uma conta, pode ser o resultado de uma operação, pode ser o que? Uma impressão, tá? Basicamente é isso. Guardem esse esquema: entrada, processamento e saída. Esse é o esqueminha do processamento de dados. Legal? Vamos lá. Mais um slidezinho aqui. O que é isso, gente? Isso aqui basicamente é a arquitetura do computador. Tá? Basicamente o computador é formado aqui por esses dispositivos aqui, que é o CPU. Esse cara aqui é o principal componente do seu computador. O que significa isso, professor? Central Processor Unit, ou em português, unidade central de processamento. Nós temos o que? A memória primária, tá? Ou memória principal, tanto faz. Nós temos a memória secundária, que é a famosa memória de massa, tá? Ou é memória secundária. E também, gente, nós temos o que? Os dispositivos de entrada e saída. Todos esses componentes aqui, gente, são ligados através desse cara aqui, ó, barramento. Então, quando você vê na sua prova algo fazendo referência a barramento, saiba que aqui é o meio, tá? Vamos dizer, é a estrada, tá? Que essas informações percorrem para chegar às informações. Por exemplo, o CPU está trabalhando com
com um programa operacional que está alocado na memória primária, depois ele quer guardar aqui na memória secundária. A gente insere dispositivo, informações dos dispositivos de entrada, que eles vão através do barramento para o CPU, e assim que funciona. A grosso modo, é exatamente assim que é a arquitetura de um computador. Guardem isso, tá, gente? CPU, principal, dispositivo, processador, memória primária, memória secundária, dispositivos de entrada e saída e o que, gente? E o barramento, que nada mais é que o caminho por onde essas informações percorrem, tá? A gente vai aprofundar isso aqui já já, vai ver uma foto de uma placa-mãe e dentro dessa placa-mãe eu vou mostrar exatamente o que é um barramento. Guardou o esqueminha, gente? CPU, memória primária, memória secundária e dispositivos de entrada e saída. Legal? Vamos lá. Tipos de computadores. Gente, hoje no mercado, tá? Hoje no mercado, para pessoa, para consumidor comum, e o que cai nas provas de concurso público, são basicamente apenas esse primeiro tipo de computador, que é o quê? Que é o personal computer. É o famoso o quê, gente? O famoso PC, é esse cara aí que você está na sua frente, é o famoso PC. Ou você pode também estar usando um Macintosh, nada te impede. Mas eu já vou falar exatamente o que cada um desses caras aqui, o que significa cada um desses caras aqui. Bom, gente, o personal computer surgiu no final da década de 70, tá? Não vou te datar exatamente, foi em 1977, eu não me recordo com precisão, mas eu sei que foi o que? Ao final, tá? Da década de 70. O que aconteceu? Quem que foi o cara que inventou isso? Gente, foi a IBM. Tá? A IBM o que? Ela projetou uma arquitetura de um processador pessoal, que a gente pudesse o quê? Ter um computador em casa. Porque antes disso, gente, o computador, gente, era coisa assim monstruosa. Era uma sala maior que esse estúdio nosso aqui para guardar para guardar um computador que era muito lerdo. Tinha uma muito pequena capacidade de armazenamento de dados, tá? Uma pequena capacidade de processamento de dados. E o que aconteceu? Ao longo dos anos, com a tecnologia evoluindo, foi surgindo o que? A IBM surgiu, viu a necessidade, tá, do usuário comum, do cidadão comum, tá usando o que? Um computador desse em casa ou no trabalho. Aí ela desenvolveu o que? O famoso, tá? O famoso PC, ou Personal Computer. E a grande jogada de mestre, eu acho que foi uma jogada de mestre da IBM, foi o que? De liberar essa arquitetura. De liberar o que? Liberar a construção desses componentes, a construção desses dispositivos, desses computadores, por qualquer fábrica que tivesse interesse, tá? Por qualquer fábrica que tivesse interesse de produzir componentes para o personal computer. Só para você ter uma ideia, gente, hoje no mundo existem vários fabricantes. Por exemplo, hoje você pode montar um personal computer com peças. Por exemplo, a placa-mãe de uma marca, com processador de outra marca, tá? Processador, aliás, só existem dois, perdão, mas você pode estar sim usando um processador de outra marca, tá? Você pode estar usando uma placa-mãe, você pode comprar uma memória de outra mãe, todos os componentes que fazem parte, tá, daqueles dispositivos de entrada e saída, memória principal, memória secundária, processador, a placa-mãe, você pode o quê? Você pode montar um computador ao seu gosto. Por quê, professor? Porque a IBM, quando lançou, tá? Quando a IBM inventou o computador pessoal, ela quis o quê? Que todo mundo que alcançasse o maior número de pessoas possíveis, tá? Então ela liberou a arquitetura desse computador. Então qualquer empresa hoje pode, sim, claro, pagando royalties aí, uma pequena margem de royalties, ela pode o quê? Produzir componentes, tá? Ela pode produzir componentes e, por que não, o computador em si, tá? Qualquer empresa. Isso significa que ela tem arquitetura aberta. Só para questão de curiosidade, gente, hoje a IBM não fabrica mais PC, tá? Hoje você não compra mais um PC de mesa assim, um PC normal da IBM. Por quê? Porque a IBM viu. A IBM acabou perdendo o mercado por causa da competitividade dos fabricantes. A IBM é americana, tá? Ela acabou perdendo competitividade com os grandes tigres asiáticos, né? Os computadores coreanos, japoneses e chineses. Então ela viu que era
já não era tão competitivo aí tá trabalhando com os PCs. Hoje ela faz apenas servidores e mainframes, tá? Mainframes são aqueles supercomputadores. Então, gente, computador, isso aqui é 99,99% dos casos que caem na prova. São questões que fazem referência ao PC, ao Personal Computer. Vantagens: competitividade. Hoje é barato você comprar um computador, o preço das peças despencou lá embaixo. Nós temos muitas opções de componentes, de tipos de computadores para comprar, tá? E eu sou um fã incondicional do computador. Eu adoro ter variedade. Vamos dizer que basicamente eu tenho um supercomputador em casa. Eu tenho lá peças de marcas diferentes, peças top de linha. Eu sou um fã incondicional do PC. E aqui, gente, no Personal Computer existe apenas 2 sistemas operacionais que a gente pode estar trabalhando com eles, tá? Que é o Windows, tá? E é o Linux, tá? O Personal Computer, Windows e Linux, que também são os sistemas operacionais que realmente caem em prova de concurso público. Eu vou garantir para vocês, são apenas esses 2 sistemas operacionais e esse tipo de computador que é o PC. Temos aqui embaixo o famoso Macintosh, gente. Nós temos o famoso Macintosh da Apple, tá? Que é um computador que ele tem o que? A arquitetura fechada. O que é arquitetura fechada, professor? Gente, é exatamente o oposto do computador da arquitetura aberta. Apenas a Apple fabrica os seus componentes. Eu vou comprar uma memória para o meu Macintosh, eu vou comprar a memória da Apple. Eu preciso comprar um HD para o meu Macintosh, vai ser Apple. Todos os componentes, todas as peças são o que? São da Apple. A Apple fabrica. Se não é exatamente a fábrica da Apple que fabrica, mas é uma fábrica que é o que? Que ela tem a supervisão da Apple. Se eu não me engano, a Foxconn fabrica componentes aí para Apple, mas é só única e exclusivamente peças da Apple, tá? Essa é a arquitetura fechada. Professor, tem um benefício isso? Bom, gente, tem sim. Tem um benefício. Qual é? Basicamente não existe incompatibilidade de componentes. Exatamente, é um malefício do Personal Computer, que a gente compra um acessório, a gente pode comprar um dispositivo que não se comunica bem com o outro. Apesar de ser da mesma arquitetura de PC, pode muitas vezes não funcionar direito. Eu já tive casos, tá, de computadores meus que componentes periféricos não funcionassem nos outros dispositivos. Já na Apple esse problema desaparece, porque todos os componentes são apenas única e exclusivamente da Apple. A Apple fabrica ou a Apple supervisioniza a fabricação desses componentes, tá? Isso é o que? O computador de arquitetura fechada. E qual é o sistema operacional, gente, do Macintosh? É o iOS, Leopard. Exatamente. Não é iOS, é apenas Leopard, tá? É apenas Leopard o nome do sistema operacional da Apple. Legal? Tipos de computadores: Personal Computer, arquitetura aberta. Personal Computer, arquitetura aberta, e Macintosh da Apple, arquitetura fechada. Professor, tem algum malefício da Apple? Por que se não tem compatibilidade, o sistema é estável? Eu sei que um colega meu é super fã do Macintosh, ele tem lá um MacBook, um MacBook Air, tem um computador, tem um iPhone. Mas por que não populariza, gente? Duas coisas. Ele não populariza porque é muito caro. Eu acho o que eles cobram pelo computador da Apple é muito caro, tá? Por exemplo, um computador com processador i7, um computador de configuração X, Personal Computer, com apenas componentes de qualidade, exatamente, vai custar um X, por exemplo. Um da Apple com exatamente as mesmas configurações vai custar 2,5 a 3x, tá? Eu particularmente não gosto. Posso comprar um Macintosh, tenho a situação, mas eu não gosto, não adianta. Não vou com a cara desse cara aqui não. Mas tranquilo, o que eu quero falar para vocês são esses dois tipos, que é o tipo de computador que é o Personal Computer e o Macintosh da Apple. Legal? Bom, gente, aqui nós temos o que? A figura de uma configuração base
tá? Uma configuração básica, um pouco antiga essa figura aqui, mas é uma figura da computação, de configuração básica de um microcomputador. Que nós temos aqui o monitor, nós temos os dispositivos de entrada aqui, ó, que é a unidade de disquete, unidade de CD-ROM. Nós temos o teclado, nós temos a caixinha de som, que são dispositivos de, no teclado no caso dispositivo de entrada, a caixinha de som no caso dispositivo de saída, o monitor, tá? Um monitor de CRT antigo ainda, um monitor de dispositivo de saída. Nós temos a impressora. Isso aqui basicamente, gente, é o que? É a configuração básica, tá? E eu tenho quase certeza que é exatamente isso que você tem na sua casa, que é o monitor, o teclado, as caixinhas, uma impressora, tá? Essa aqui é a configuração básica, tá, gente? Configuração básica de um computador. Isso aqui tudo pode ser simplificado apenas no notebook, tá? O notebook é uma versão ultra portátil de um computador, que eu acho que é uma revolução aí. Mas o que nós temos para ver aqui é exatamente isso. Essa aqui é o que? É uma configuração básica do computador, tá? São o dispositivo de entrada e saída, o CPU, a impressora, tá? O gabinete. Bacana, gente? Então, eu tenho uma perguntinha para fazer agora para você. Nós vimos ali a configuração básica, era que você me responda agora, em 2 segundos, o que é isso aqui? O que é essa caixinha preta que está debaixo do seu computador? Debaixo da sua mesa ou está em cima da sua mesa? Bom, eu tenho certeza absoluta que 80% dos alunos responderam. Eu sei, professor, isso aí é fácil. Essa aí é a CPU. Gente, é um erro comum. Onde eu trabalho lá na Casa Civil, fica próximo ao setor de TI. Eu canso de ver profissional do ramo, gente. Profissional que trabalha ali há anos no setor, chegar com esse bicho debaixo do braço e falar: eu já peguei a CPU lá do gabinete de fulano. Ah, vou levar essa CPU ali. Eu tenho quase certeza que você falou que isso aqui é CPU. Gente, isso aqui não é a CPU, tá? O nome desse cara aqui, gente, é gabinete. Gabinete, exatamente. O que vai lá dentro, sim, uma das peças que vão lá dentro, sim, é o CPU. Tá? Que é a unidade central de processamento, a placa-mãe, vários dispositivos. Mas esse cara aqui não chama CPU. Por favor, não erre mais. Se você acertou, parabéns, você está antenado. Mas se você errou, guarde na sua cabeça. Isso aqui não é CPU, tá, gente? Isso aqui se chama gabinete. Gabinete é o que? É a caixa, é o dispositivo, vamos dizer, é o chassi todo, onde vai tudo lá dentro, que faz todos os dispositivos lá que fazem o computador funcionar. Placa-mãe, processador, memória RAM, HD, drive de CD. Meu gabinete é exatamente igual a esse aqui, tá? Essa foto não é meramente ilustrativa, não. Mas enfim, esse aqui é o famoso gabinete, tá, gente? Gabinete, guardem isso na sua cabeça. Agora, na hora que você olhar para o seu computador pessoal, se for um computador, um desktop, um computador de mesa, você olhar para a caixinha lá embaixo, você pode ter certeza agora, você vai começar a chamá-la de gabinete. Legal, gente? Vamos lá, mais um. E aí chegamos no cara. Podemos dizer que esse aqui é o cara. É o que? É o CPU, a unidade central de processamento, tá? Isso aqui, gente, aqui ele tá grande, tá robusto, tá gigantão, mas não é, tá? Isso aqui é uma pecinha, uma micro peça, vamos dizer que é um pouquinho maior que uma caixinha de fósforo, tá? Isso aqui é o famoso processador, tá, gente? E como é que se mede a potência de um processador? Se mede através do ciclo, gente, tá? Se mede através da quantidade de cálculos que eles possam fazer por segundo, tá? 1 GHz significa o quê? 1 milhão de cálculos por segundo. Não, 1 bilhão de cálculos por segundo. 2 GHz é 2 bilhões de cálculos por segundo. 3, 4, nós temos processadores até de 4 GHz, tá? Que é GHz, significa gigahertz. É assim que se mede o que? A potência desse microprocessador. E, gente, olha só, acompanhe no seu material aí. Esse cara aqui, ele é dividido em 3 partes lá dentro dele, tá? São 3 partes, são 3 divisões que existem dentro do computador. Existe o que? A unidade lógica aritmética, ULA, tá? Isso em português, ou a ALO, tá? Que isso é a sigla em inglês, Unity Arithmetic and Logic, tá? Que ela executa o que? Ela executa as operações lógicas e aritméticas.
O que é isso, professor? Ela executa os cálculos, tá? Uma da área do computador é chamada de unidade lógica. Ela faz o quê? Ela faz as contas, exatamente, ela faz as contas. A outra parte do CPU, gente, é a unidade de controle, tá? O que faz essa unidade de controle? Ela controla as operações do CPU. Ela controla o que, gente? Ela controla a interação com o dispositivo. Ela que manda carregar uma memória, carregar uma informação na memória RAM. Ela que manda executar uma transferência de informação da memória secundária para a memória primária, tá? O que faz isso é unidade de controle. E por último, gente, nós temos esse cara aqui, que é o que? A memória cache, registradores de memória cache. Tema muito falado, tá, gente? É um tema muito falado e pouca gente sabe o que é esse cara aqui, que é essa memória cache. O que é isso, gente? Registradores, tá? Registradores é um conjunto de memória. Primeiramente, você tem que saber isso, que aqui dentro tem memória. Que é o que? É a tal da memória cache. Só que essa memória cache, gente, é uma memória muito cara. É uma memória caríssima. Então, o que tem dentro desse computador, desse CPU aqui, é o que? É uma pequena quantidade dessa memória, tá? Só que ela é uma memória volátil. Guardem isso, eu já vou falar o que é memória volátil. Ela é uma memória volátil, uma memória de altíssima velocidade, gente. É uma memória assim muito mais rápida, mas muito mais rápida mesmo que a nossa memória RAM. E para que tem essa memória RAM, memória cache, professor? Gente, essa memória serve o quê? Para controlar, tá? Para diminuir o gargalo entre velocidade de processamento e a velocidade da memória RAM. A memória RAM é muito mais lenta do que a capacidade de processamento. Então essa memória cache, o que ela vai fazer? Ela vai nivelar a transferência de informação, tá? Ela vai guardar, às vezes ela pode guardar algumas informações que o processador acessa muito. Para o quê? Para nivelar a velocidade entre o processador entre a memória RAM, que é a memória principal, que eu já vou falar para você como é que funciona a memória RAM. Então é importante que você guardem isso, gente. Memória cache, o que é? Ela serve para nivelar a velocidade, a disparidade de velocidade entre o processador com a memória RAM, tá? Se cair na sua prova algo sobre memória cache, saiba que é isso, que é uma memória muito rápida, uma memória super veloz, uma memória volátil e é uma memória que serve para diminuir a disparidade de velocidade entre o processador e a memória RAM. É claro que a explicação é um pouco mais complexa, mas o que cai em concurso, o que você precisa saber que vai cair no concurso, é exatamente isso. Legal? Aqui ó, uma questãozinha bacana, tá? Uma questão desafio aí de 2009. Olha só, o processamento é o controle das instruções executadas em um computador são funções da... Olha só, o processamento e o controle das instruções executadas em um computador são funções da memória principal? Não, não é. Da unidade lógica aritmética? Bom, gente, pode ser, mas a unidade lógica aritmética é responsável apenas pelo processamento. E o controle das instruções? Cadê o cara? Memória secundária, não é. Unidade central de processamento? Gente, chegamos aí ao cara que é o CPU. Aqui embaixo nós temos a unidade de controle, tá? Nós sabemos que o processador é composto pela unidade de controle e é composto pela unidade lógica aritmética e é composto também pela memória cache. Então, a única resposta certa aí seria o que? A unidade central de processamento, que nada mais é do que a CPU. Então, a resposta, gente, é a letra D. Legal? Isso aqui é só para fixar o que a gente acabou de falar, tá? Ao longo das nossas aulas eu vou fazer mais ou menos nesse formato. Algumas aulas eu vou colocar várias questões no final. Algumas aulas eu coloco durante aí o decorrer da aula. Legal? Então, passamos aí, gente. Aqui nós temos a placa-mãe ou motherboard. Tá? Isso aqui é o que? É o componente que faz a interligação, é o componente que interliga todos os componentes aí do computador. Aqui eu coloquei o número 1, 2, 3, 4, 5, tá? Só para você ter uma noção. Aqui nós temos o que, gente? No 1, nós temos o slot onde vai o processador, tá? Aqui o socket, esse carinha branco aqui, ó, esse carinha que eu estou com o dedo sobre esse se chama slot, tá? Chama socket para CPU, tá? Isso aqui se chama socket. Aqui no 2, gente, aqui nós temos o que?
o local onde nós inserimos o que? A memória, tá? É o local onde nós inserimos a memória. Se você visualizar bem na foto, gente, nós temos aqui 4 slots. 1, 2, 3 e 4. Nós temos 2 verdes e 2 o quê? E 2 roxos. Se eu ligar um pente só de memória, eu vou ter uma memória o quê? Single channel, tá? Isso é uma memória atual. Isso aqui é uma memória de uma placa-mãe mais atual. Já vi questões fazendo referência a isso. Se eu colocar aqui, ó, gente. Se eu colocar aqui um pente aqui e colocar outro pente aqui exatamente no slot roxo, no slot roxo aqui, o que vai acontecer, gente? Dependendo da placa-mãe, eu posso estar aqui colocando 2 pentes, tá? Eu vou colocar, por exemplo, 2 pentes de 2 GB, tá? Eu vou ter o que? 4 GB de armazenamento. Mas se a minha placa-mãe contar com a tecnologia de Dual Channel, esses 2 pentes aqui eles vão trabalhar com velocidade dobrada. Tá entendendo? Se ele tinha uma velocidade X de leitura, agora eu vou ter o que? Se a minha placa-mãe tivesse tecnologia, eu vou ter o que? Uma disponibilidade de memória Dual Channel. Tá? Eu já vi isso cair na prova, em algumas provas mais recentes de concurso. E se cair na sua prova algo fazendo referência a Dual Channel, você sabe o que significa, que é o dobro de velocidade. Mas se cair, por exemplo, a minha placa é Dual Channel e eu só tenho um pente de memória nele. Só tenho um pente de memória instalado. Gente, vai funcionar do mesmo jeito. Só não vai ter a velocidade de Dual Channel. Legal? Vamos lá. Só a questão de curiosidade, já existem placas hoje, tecnologias super atuais, que se chama Triple Channel, que é exatamente 3 vezes mais rápido que o normal. E aqui, gente, aqui no 3, tá? Nós temos o que? Nós temos os slots, gente. Isso aqui são os slots de expansão. Toda placa-mãe tem esse cara aqui, que são o que? São os slots de expansão. Para que serve isso, professor? Eu comprei e montei minha máquina. Tá? Montei minha máquina com um processador bom, memória RAM. Só que ao decorrer do uso, eu percebi que eu preciso de uma placa de vídeo mais poderosa. Tá? Eu preciso de uma placa de vídeo mais potente, eu quero jogar um jogo, quero fazer do meu computador uma central de jogos. O que eu vou fazer, gente? Eu vou instalar aqui, ó, bem nesse cara aqui. Vou instalar o que? Uma placa de vídeo. Uma placa de vídeo, exatamente, uma placa de vídeo dedicada que vai turbinar o meu computador. Estou trabalhando com áudio, eu quero um áudio mais detalhado, eu quero uma capacidade de áudio mais elaborada. Eu vou instalar aqui, ó. Vou instalar o que aqui, gente? Eu vou instalar uma placa de som mais poderosa. Então, gente, esses slots aqui servem para exatamente isso. O que, professor? Para expandir a capacidade do meu computador. Nada mais do que isso. Por isso que chama o que? Slot de expansão. Tá? Que eu vou fazer o que? Eu vou ampliar a capacidade de processamento, a capacidade de cálculos do meu computador. Eu vou estar o que? Expandindo o meu computador. Legal? E aqui no 4, gente, nós temos o que? O que é isso aqui, gente? É o painel. É o painel traseiro da minha placa-mãe. Aqui que eu vou ligar o mouse, aqui que eu vou ligar a caixinha de som, aqui que eu vou ligar, em caso de placas-mães que possuem placa de rede, eu vou ligar o que? Eu vou ligar a placa de rede, eu vou ligar a porta serial, impressoras mais antigas, eu vou ligar a impressora. Aqui que eu vou conectar os dispositivos de entrada e saída. E aqui, gente, do 5, aqui no 5 nós temos o que? A porta IDE, tá? Ou também, pode ter também a porta serial ATA. Que é o que? Que eu vou interligar meus dispositivos, vou ligar meu HD, tá? Vou ligar meu HD, vou ligar meu dispositivo, meu drive de CD, aqui através das portas IDE ou serial